Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu convido você a mergulhar comigo em uma jornada de reflexão profunda sobre o Salmo 12, uma oração que atravessa séculos, trazendo à tona a realidade das palavras, da mentira, da opressão e, acima de tudo, da fidelidade de Deus. Este é um salmo curto, mas repleto de significado, escrito por Davi em um tempo de angústia, quando a mentira parecia dominar a sociedade e as palavras traiçoeiras espalhavam-se como vento forte, derrubando a confiança, a esperança e a verdade. Respire fundo, deixe as distrações de lado, acompanhe cada palavra, cada imagem que vai se formando em sua mente. Permita que este tempo seja um oásis para sua alma cansada. O Salmo 12 começa com um clamor: Salva-nos, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Esta frase ecoa o desespero de quem olha ao redor e não encontra mais retidão, não encontra mais justiça. Imagine estar em um mundo onde a confiança parece extinta, onde a traição, a mentira e a falsidade imperam. É nesse ambiente que Davi ergue sua voz, não para reclamar aos homens, mas para clamar a Deus. Enquanto as palavras deste salmo se desenrolam, vemos um contraste forte entre a palavra humana e a palavra divina. As palavras humanas corrompidas são cheias de bajulação, engano, lábios lisonjeiros, corações fingidos. A cada frase, fica claro que as mentiras não são apenas palavras soltas, mas armas usadas para oprimir, enganar e manipular. Davi descreve um povo que fala com lábios bajuladores, que usa a língua como ferramenta de poder. Eles dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Essa arrogância ecoa nos corredores do tempo. Quantas vezes não ouvemos pessoas que acreditam que suas palavras podem moldar a realidade, distorcer os fatos, enganar multidões? Em um mundo inundado de notícias falsas, manipulações e discursos vazios, o Salmo 12 se torna assustadoramente atual. As palavras se tornaram armas e a confiança um bem precioso em extinção. Diante disso, Davi clama: Salva-nos, Senhor. É um pedido simples, mas profundo. Ele sabe que quando os justos desaparecem, quando a verdade se esconde, só Deus pode intervir. E é aqui que a luz surge na escuridão. Deus ouve. Deus não apenas ouve, mas age. No versículo 5, o Senhor responde: Pela opressão dos pobres e pelo gemido dos necessitados, levantar-me-ei agora, diz o Senhor. Porei em salva quem por isso suspira. Essas palavras são um sopro de esperança. O Deus que criou todas as coisas não é indiferente ao sofrimento dos fracos. Ele se levanta, ele age, ele coloca a salvo quem clama por justiça. Nesse contraste, vemos também a diferença entre a palavra humana e a palavra de Deus. Enquanto a palavra dos homens é enganosa, a palavra de Deus é pura. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Essa imagem é poderosa. Imagine a prata sendo aquecida, derretida, todas as impurezas sendo removidas até que reste apenas a essência, brilhante, perfeita. Assim é a palavra de Deus, sem engano, sem falsidade, sem manipulação, pura, limpa, digna de confiança. Em tempos de incerteza, onde tantas vozes competem pela nossa atenção, onde mentiras são repetidas até se tornarem verdades aparentes, este salmo nos lembra que existe uma voz que não mente. Existe uma palavra que não engana. Existe uma promessa que não falha. Essa palavra é a do Senhor. Quando Davi declara que a palavra de Deus é como prata purificada 7 vezes, ele não usa o número 7 por acaso. Na cultura hebraica, 7 é o número da perfeição, da completude. Deus não fala pela metade.
Ele não volta atrás em suas promessas. Ele não precisa adornar suas sentenças com lisonjas ou meias-verdades. Sua palavra é completa, perfeita e eterna. Enquanto o mundo segue seu curso, os ímpios vagueiam por todos os lados, como Davi descreve. A vileza é exaltada, a mentira é normalizada, a justiça é torcida. Mas em meio a isso, a palavra de Deus permanece como âncora firme. Ela não muda com as estações, não se curva à cultura, não se adapta para agradar ou manipular. Ela é, e isso basta. Ao refletir sobre o Salmo 12, somos chamados a observar também o nosso próprio coração. Em meio a um mundo de palavras corrompidas, como estão as nossas palavras? O que temos falado? Nossos lábios são instrumentos de bênção ou de destruição? Usamos a língua para construir ou para derrubar? Será que nossas palavras refletem a pureza da palavra de Deus ou repetem as mentiras que ouvimos? Este salmo é também um convite à vigilância. Vivemos tempos em que é fácil se perder em meio a tantas vozes. É fácil ser seduzido por discursos bonitos, promessas vazias, palavras bem embaladas. Mas nem toda palavra suave é verdadeira, nem todo discurso eloquente é justo. É preciso discernimento para distinguir a prata verdadeira da imitação. Davi, ao escrever este cântico, não se limita a apontar o erro dos outros. Ele se coloca como parte do povo que precisa de salvação. Ele não diz, salva-os, Senhor. Ele diz, salva-nos. É uma oração que reconhece a própria fragilidade, a própria tendência a se perder, a própria necessidade de depender da palavra pura de Deus. E Deus responde. Ele garante proteção. Ele promete guardar os justos para sempre, mesmo quando os ímpios andam por toda parte. Essa promessa ecoa hoje para mim e para você. Vivemos dias difíceis, dias de incerteza, mas há um Deus que se levanta em favor dos oprimidos. Há um Deus que ouve o clamor dos necessitados. Há um Deus cuja palavra é escudo, é abrigo, é refúgio seguro. Enquanto continuamos nesta jornada de reflexão, imagine como seria se cada um de nós escolhesse ser um guardião da verdade. Se nossas palavras fossem instrumentos de cura, de encorajamento, de esperança, se cada frase que saísse de nossos lábios carregasse a pureza da prata refinada, o mundo seria diferente. As relações seriam mais profundas, a confiança seria restaurada. Mas isso começa em cada coração. Começa no silêncio de uma oração como a de Davi. Começa no clamor, salva-nos, Senhor. Começa na decisão de abrir mão da mentira, da bajulação, do engano. Começa no compromisso de encher a mente com a palavra de Deus, para que ela purifique também os nossos lábios. O Salmo 12 também nos lembra que não devemos nos desesperar quando a maldade parece prevalecer. É fácil olhar para as manchetes, para as redes sociais, para a corrupção e sentir que nada vai mudar. Mas a história não termina aqui. Deus ainda reina, sua palavra permanece. E ele se levanta para defender aqueles que clamam. A cada geração, homens e mulheres de fé carregaram essa esperança. Em tempos de perseguição, de mentira, de opressão, eles se apegaram à palavra pura de Deus. E assim, permaneceram firmes. Hoje, somos convidados a fazer o mesmo. A erguer a voz em oração, a manter o coração alinhado com a verdade, a usar as palavras para abençoar, nunca para destruir. Talvez você se sinta sozinho, talvez se pergunte se ainda há fiéis sobre a terra, mas lembre-se, Deus sempre preserva um remanescente. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele guarda os seus. Ele sustenta aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E Ele promete, guardarei todos eles para sempre. Que essa certeza encha seu coração de coragem. Que você saiba que não está só.
que sua fé não é vã, que suas palavras podem fazer diferença, que sua vida pode ser luz em meio à escuridão. Enquanto caminhamos para o final desta reflexão, respire fundo mais uma vez. Permita que as palavras do Salmo 12 ecoem dentro de você. Lembre-se, as palavras dos homens podem falhar, mas a palavra de Deus jamais falhará. Que cada decisão, cada pensamento, cada frase dita por você hoje seja marcada por essa pureza. Que sua vida seja como prata refinada, brilhando em um mundo escuro. Guarde isso. Quando sentir que a mentira domina, quando parecer que a opressão venceu, quando tudo parecer perdido, levante os olhos. Lembre-se de que existe uma voz mais alta, uma palavra mais poderosa, uma promessa mais firme do que qualquer discurso humano. Essa palavra é a do Senhor, pura, perfeita, eterna. E que assim como Davi, você tenha coragem de clamar: salva-nos, Senhor. Pois Ele ouve, Ele se levanta e Ele guarda aqueles que nele confiam. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra de esperança e pureza. Escreva nos comentários o que mais te marcou nesta reflexão. Sua interação faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo mensagens que alimentam a sua fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza hoje e sempre. Até o próximo vídeo.